Salve, salve pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Pod Produção, o seu podcast da segunda-feira. Fala pessoal, estamos aqui ao vivo mais uma segunda. Hoje a gente está aqui com outro convidado super especial aqui para a gente bater um papo bem descontraído hoje para vocês, beleza? Então aproveita agora nesse momento, deixa logo o seu like aqui, ó. É isso aí. Clica pessoal. lá no like, não esquece não, clica no like, compartilha essa live. Manda para os seus amigos, manda para todo mundo. Faz sua pergunta aqui, que se der pra gente passar aqui pro nosso convidado, a gente vai passar também. Então, ó, interage aí, comenta aí no chat que a gente vai estar acompanhando, beleza? E hoje aqui a gente tá com uma figura muito bacana pra gente bater um papo essa noite. Nós estamos com ele, que é comunicador, é humorista e político, né? Pré-candidato a deputado estadual. Pelo partido PP. Estamos com ele, Rosálio Daniel. É um prazer e aí, ter você bichão, aqui beleza? com a gente hoje. Aqui já é hoje, tá bom? E aí, Thiago, beleza? Gente, tô aqui, né? Eu recebi o convite, e quando eu recebi o convite, primeiro eu recebi uma informação de que tinha um podcast novo aí nas áreas, né? O Pod Produção. Isso. E o George, que é meu amigo de longas datas, já trabalhou comigo. Quando eu fui secretário aqui de Cultura, Turismo do município de Limoeiro do Norte, o George trabalhava comigo. E aí, assim, a gente criou uma boa amizade e o George me falou, olha, a gente tá com podcast, acompanha lá no YouTube e tal. Beleza. Então, aquilo para mim foi uma surpresa boa, agradável. Porque eu tô vendo o rádio se complementando com as redes sociais. Exatamente. Porque o podcast nada mais é do que o programa... Isso. Né? De rádio, nas redes sociais, que vai ficar disponibilizado para sempre. Então, eu achei muito massa essa ideia. E aí, quando foi essa semana, eu recebi a mensagem do George me convidando para participar. Rapaz, eu vou na hora, fiquei lisonjeado. Eu gosto muito do George, é um excelente profissional e um cara de uma boa áurea e de uma boa alma. Como também você, Alisson. A gente não se cruza muito, mas eu sei do seu profissionalismo já, tá? Então, assim, casou perfeitamente bem as ideias de vocês, com o perfil de vocês dois, e de repente abro aqui a porta do estúdio do Pod Produção, aí eu encontro o Thiago aí que tá nas mixagens e tal, o Thiago, que é de uma família que eu conheço aqui em Limoeiro do Norte de longas datas. Então, eu posso dizer que eu me sinto em casa, me sinto à vontade, fiquem à vontade, e eu me sinto mais à vontade ainda porque eu tô acostumado a falar com essa galera aí, né? que me assiste há muito tempo, desde menino. Desde menino, viu, Rosálio? Eu digo, eu faço até como é que eu posso dizer, essa menção aqui, eu de criança, cara, eu lembro lá, quem na sua infância, em casa, não ouviu a voz do Rosálio Daniel nos programas de rádio de meio-dia, né, trazendo as informações, sempre com humor, né? Então, Rosálio, nós escutamos desde criança lá no rádio e a gente acompanha realmente essa transformação do rádio, né, para internet, que ampliou e muito, né? Já temos falado disso algumas vezes com alguns amigos e pra gente é um grande prazer, Rosálio, estar aqui conversando com você, batendo esse papo descontraído, que eu tenho certeza disso. Ainda bem que ele é novo, porque ele disse que me escuta no rádio desde criança. Mas ainda bem que ele é novo, é um cara novo, é um menino ainda. Isso. É assim, né, de um tempo aqui atrás, há um bom tempo atrás. Então, Rosálio, pra gente iniciar, fala um pouco pra gente das suas origens, né? Uhum. E como se consolidou Rosálio Daniel aqui na nossa cidade. Pois é, cara, eu vou tentar resumir. A minha história é uma história como muitas histórias. Tem a música que diz, o poeta diz da canção, que cada um tem a sua história, né? E eu tenho a minha também. Minha família toda é da Paraíba, toda paraibana, região ali do Iraúna. E papai e o irmão dele, pensando em melhores dias para a família,
saíram da Paraíba e vieram para cá, para o Ceará. Só que papai era vaqueiro, mas era vaqueiro, não era de correr atrás do boi nas vaquejadas, era aquele vaqueiro que vestia o gibão e ia pro meio da mata, enfrentava o espinho, a caatinga para pegar o bicho que tinha fugido do curral. E aí papai veio aqui pro Ceará. Eu tenho isso muito dentro de mim, a questão da cantoria, do aboio, da vaquejada, porque eu sempre ouvia o meu pai ouvindo numa radiola que a gente tinha lá em casa, quando ele chegava, ele colocava. E isso está muito enraizado, não sabe? A questão do forró pé de serra, da quadrilha, do sertão, do luar, né? Do sertão, que é uma coisa maravilhosa. Eu sou alucinado pela noite, pelas estrelas, pelo luar, porque eu lembro muito daquela época de terreiro, de terreno, onde a gente se reunia para debulhar o milho, o feijão. Era muito legal, muito interessante. Você não tinha rede social, aliás, você não tinha rede virtual. Você já tinha uma rede social. Porque sabe como é que a gente fazia? Quando era a época de se apanhar o feijão, né? A gente pegava um lençol enorme, jogava o feijão, né? Para poder fazer a desbulha, como se chamava, do feijão, arrodeado de gente ao redor do lençol, e cada um tinha uma história para contar, uma piada para falar, um conto para dizer, alguém cantava, tinha uma cantiga, e ali era a nossa rede social. Depois foi que vieram as redes sociais, as redes virtuais. Eu costumo muito falar nisso. Rede social a gente tem desde muito tempo, a partir do momento que a gente nasce. Nossos pais, nossos irmãos, nossos vizinhos, mas as redes virtuais começaram agora. Pois bem, então eu tenho isso muito ainda dentro de mim, do sertão. Eu acho que é por isso que eu nunca gostei de morar em capital, em lugares grandes. Eu gosto da zona rural, do sertão, porque isso está enraizado. Tem um ditado popular que diz que o matuto sai do mato, mas o mato nunca sai do matuto. É mais ou menos por aí. Aí assim, senador Pompeu, Sertão Central, depois do Quixeramobim, foi a terra escolhida, né, por meu pai para morar. Ele comprou uma propriedade e eu fui morar na cidade junto com os meus irmãos para trabalhar e estudar. Minha mãe, muito católica, toda a vida gostou de me levar para a igreja, de me apresentar para os padres. E eu começava a me familiarizar com o microfone ali, aos 10 anos, 13 anos de idade, que tinha aquelas leituras da missa, como em qualquer celebração religiosa tem, e eu sempre estava ali e era escolhido ou empurrado para ler, e ali eu comecei a ter uma familiarização com o microfone, porque eu lia a maioria das leituras da missa e também cantava, porque eu sempre gostei de cantar no coral da igreja. Eu trabalhei e convivi muito tempo com um padre muito inteligente chamado Albino Donati. Padre Albino já faleceu, era um italiano, mas de uma cabeça muito revolucionária e que trazia muito novo, muita coisa nova da Europa para cá. O novo da igreja surgiu com as pastorais, pastoral da criança, pastoral carcerária, pastoral da juventude. E aí eu participei da pastoral da juventude, que tinha o quê? Teatro, a gente fazia teatro, a gente fazia rodas de comunicação. Foi quando chegou então a Rádio Sertão Central, lá de Senador Pompeu, primeira rádio de lá, e abriu o concurso para saber quem era que tinha talento para... E eu participei e graças a Deus ganhei e comecei a trabalhar em rádio, lá na Rádio Sertão Central de Senador Pompeu, aos 14 anos de idade. De lá fui para Quixeramobim, porque lá foi aberta uma rádio, Campo Maior, hoje é Sistema Maior de Comunicação. Fui para o Quixadá, fui para Fortaleza, trabalhei em outras rádios, Iguatu, dei uma geral, uma viajada e recebi o convite para vir para cá, para Limoeiro do Norte. Um contrato de 6 meses, estou há 26 anos. Eita. Nossa! Limoeiro tem essa característica de quem vem pra cá normalmente não vai mais embora. Cara, impressionante como tem muita gente de fora aqui. Tem muita gente. De várias regiões, pessoas que vieram para passar um bom tempo, um período, fazer um trabalho e ficaram. Eu me apaixonei pelas ruas largas e arborizadas. Quando eu vi, olha que massa. Que bom, que interessante, rapaz, as ruas muito arborizadas, muito mais do que hoje, porque já muita gente já cortou os pés de pau antigos, como a gente chamava, que hoje não existe mais, árvores centenárias, que inclusive foram destruídas.
Tá? E a gente via aquilo com muita lástima, né? Porque a gente naquela época já sabia da importância daquilo lá, até mesmo para a história da gente. Mas enfim, tudo na vida passa. Não adianta chorar o leite derramado. A gente tem que, de certa forma, fazer diferente. Então, Limoeiro do Norte era muito mais arborizada do que hoje. Eu acredito que muitas cidades também. Porém, as ruas largas, que serviam e que servem para as bicicletas, né? É isso que deu o título da Terra das Bicicletas. Então, eu me apaixonei. Ruas largas, arborizadas. E o que o Limoeiro do Norte tem melhor é o jeito do povo limoeirense receber a gente. Cara, você chega, de repente, você é como se fosse da família. Não tem segredo, não tem bicho não, sabe? Com o limoeirense. Eu acho que isso é o que mais cativa nas pessoas que vêm de fora para cá. E a gente, eu, limoeirense de carteirinha, de coração e de natureza, né? Eu sou natural daqui de Limoeiro. Sempre que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso. Daqui, tu nasceu daqui Quixaba mesmo? Não, eu nasci aqui em Limoeiro mesmo, né? Eu sou Região da fui criado Igarana, né? em Danças. Danças, Isso, sítio Danças. Nasci e me criei por ali, pelas danças. É né? uma região muito bacana, Muito uma boa. região, inclusive uma região que tem um aspecto interessante, danças, sapé, aningas, gangorra, faceira. Eu tenho o privilégio de conhecer Limoeiro do Norte com a palma da minha mão, porque eu já andei de casa em casa, de rua em rua, de estrada em estrada, a pé, e não somente uma vez. Eu tenho o privilégio de conhecer as pessoas por nome, principalmente os pais de família, as mães de família. Às vezes eu conheço um pivete, não sei o nome dele, mas ele diz, você é o Rosário Daniel, vovó fala. Eu penso que tu é neto de quem, menino? Ele é de fulano. Sei quem é. Então, assim, eu me sinto pertencente a essa sensação de pertencimento a Limoeiro do Norte, mesmo não sendo daqui, até porque eu já recebi o título, né, de cidadão pela Câmara Municipal, que eu agradeço muito. Então, assim, aquela região lá, Sua, Danças, Aningas, Faceira, Gangorra, Espinho, Malhada, Sapé, é uma região extremamente rica culturalmente. Lá tem o Bumba Meu Boi, né, do mestre Chico da Faceira, aquela região ali. As cantorias, muitos poetas maravilhosos são daquela região. Parabéns. Tem muitas famílias tradicionais, né? Assim, Verdade. Toda a região, cada região do Limoeiro tem, né? O tradicionalismo das famílias, né? Os Mendes, os Maias. Na realidade, o Vale do Jaguaribe foi formado, construído por várias famílias tradicionais, né? Maia, os Guerreiro, os Chaves, os Mendes, né? E assim vai. Não é nem bom a gente citar o nome para não cair no lapso do esquecimento. Isso. Às vezes a gente esquece de alguma família. Muita gente boa. Mas são famílias tradicionais que merecem todo o nosso respeito. Isso. E foram essas famílias, com seus filhos ilustres, né? Às vezes até autônomos, que ninguém sabe o nome, mas com seu suor construíram o Limoeiro do Norte e a região do Vale do Jaguaribe. Porque Tabuleiro do Norte era Limoeiro do Norte. Alto Santo era Limoeiro do Norte. São João do Jaguaribe era Limoeiro do Norte. E Limoeiro do Norte era Russas antigamente. E aos poucos tudo foi se desmembrando. Isso. Mas por isso que tem que haver um respeito, tá? E um sentimento de irmandade entre essas cidades. Exatamente. Rosário, uma das coisas que a gente queria saber justamente de você é quais, nessa sua trajetória, ainda mais 26 anos aqui em Limoeiro, dentre vários programas de rádio, você é querido na casa de muitas pessoas. Minha sogra, que com certeza está nos assistindo, ela disse, eu quero assistir no dia que for Rosário. Eu disse, eu quero assistir Rosário. Qual é o nome dela? Você é Eliane, lá da Cidade Alta. Eliane, olha ela aqui, Eliane, um abraço. A minha mãe também, minha família também ouvinte fiel. Aí, assim, quais foram suas maiores conquistas, assim, ao longo desses anos? Você considera da sua trajetória, que foram conquistas pessoais, conquistas profissionais, qual seria, você pode destacar as maiores conquistas que você teve? Cara, a maior conquista profissional foi o título de melhor locutor do interior do estado do Ceará em 2010. Porque a ACERT, Associação Cearense de Rádio e Televisão, e a ABERT, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, nunca tinham dado um título desse. Então eu
fui o primeiro locutor do interior do estado do Ceará a receber o prêmio como melhor locutor de rádio. Por quê? Porque antigamente a ABERT, são duas filiadas, a ABERT é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, e a ACERT, Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão. Então a ABERT e a ACERT todo ano escolhiam o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, mas do pessoal que morava na capital, né? Os locutores da capital. Locutores do interior, das várias regiões do interior, nunca tinham tido a oportunidade de ganhar um troféu. E aí, de repente, eu recebi a ligação. Rosário Laniel, você foi escolhido, votado pelo pessoal da ABERT e ACERT e foi eleito como o melhor locutor do interior do estado do Ceará. Será o primeiro a receber esse título do interior. E pela primeira vez teve a festa da entrega desse Oscar. Teve a festa da entrega com o primeiro lugar locutor da capital e o primeiro lugar locutor do interior. Então eu recebi o troféu como representando o interior e o Paulo Oliveira, grande comunicador da capital, recebeu o troféu ao meu lado como locutor melhor da capital. E quando eu peguei esse troféu, eu dividi com todos os comunicadores aqui da região, do Limoeiro do Norte. Quando eu cheguei, eu fiz a questão de dizer, olha, esse troféu não é só meu. Esse troféu é de todos os comunicadores de rádio que pela primeira vez são lembrados, né? Então essa foi a grande conquista profissional que eu lembro. E agora, a maior conquista pessoal em Limoeiro do Norte, na região do Vale do Jaguaribe, desde quando eu cheguei aqui, é justamente esse carinho que o povo tem para comigo. Não tem preço, não. É o que a sua sogra sente por mim. É o que sua mãe, Jorge, como é o nome dela? É Dona Toinha, né? Dona Toinha. É que Dona Toinha sente por mim, Dona Eliane sente por mim. Igual Dona Toinha e Dona Eliane, muitas senhoras, mãe de família e pai de família, cidadãos de bem, e até certos jovens que começaram a me ouvir quando era criança, eles têm um carinho muito grande para comigo. Isso é que me conforta e essa é a grande riqueza que eu tenho, né? Essa é a grande riqueza que eu tenho, é esse carinho do povo de Limoeiro, e que não é só de Limoeiro, é de outras cidades do Vale do Jaguaribe. Se eu for no Alto Santo, na Potiretama, no São João do Jaguaribe, do Quixeré, é da mesma forma. E isso é uma grande responsabilidade, é um peso muito grande nas minhas costas. Porque uma coisa é você decepcionar quem você não conhece, frustrar uma pessoa que vem até você e que você não conhece. Uma coisa é você não estar nem aí para si e para os outros. Mas outra coisa é você tratar quem você teve a responsabilidade de cativar. Você é responsável por aquele que você cativa. Se você dá carinho, Pequeno Príncipe, né? Se você dá carinho por alguém, seja um filho, uma filha, um vizinho, uma vizinha, um desconhecido que passa pela rua e simplesmente lhe diz um bom dia e você responde, e há aquele costume, né, de todo dia você passar bom dia, você já começa a cativar a pessoa e você se torna responsável por aquilo que cativou. Então eu sou responsável por aquilo que eu cativei. E eu cativei esse carinho que eu pretendo aguar muito tempo ainda. Muito bacana. E a gente também sabe que você, nessa sua trajetória, em algum momento você quis enveredar na política, né? Você quis enveredar ali nos caminhos políticos. O que que motivou você a achar que seria um caminho interessante para seguir, assim, na política? Seguir nesse meio, porque no meio da comunicação, você sempre foi muito querido no meio da comunicação, mas a política é uma forma de comunicar, mas bem fora do contexto do comunicador de modo geral, né? E Alisson, eu também tinha essa impressão que você tem, mas eu não tenho mais. Antigamente, quando eu começava a trabalhar em rádio, aos 14 anos de idade, todas as cidades que eu fui, eu era chamado em época de campanha política para apresentar comício, para gravar o programa de rádio do candidato a prefeito daquela cidade. De fato, era então, indispensável. Quer ou quer não, nós que fazemos comunicação, nós somos participantes desse movimento da política. Então, desde cedo, desde os 14 anos de idade, justamente por ter costume com o microfone,
justamente por saber manusear as palavras, toda vida chegava a campanha política, os políticos corriam atrás de mim para me apresentar o comício. E graças a Deus eu tenho esse dom, esse talento maravilhoso que Deus me deu, que é de saber falar em cima de um palco. Porque não é todo mundo que sabe falar e nem todo mundo que se atreve, como se diz, né? Porque aqui, sem ninguém ver ninguém, às vezes a gente fica nervoso. Quanto mais em cima de um palanque, de um palco Falando com para muitas pessoas. 10 mil, 15 mil pessoas. Eu lembrei agora daqueles bingos que tinha aqui antigamente. Eu era chamado justamente para gritar os bingos na região inteira, porque você tinha que falar ali para 15, 20 mil pessoas. E aí você errasse uma pedra, uma cartela daquela, a confusão que não dava. Era grande a responsabilidade, né? Então, assim, graças a Deus eu tive esse dom de ser chamado pelos políticos para participar das campanhas políticas. Então, toda a vida eu tive essa convivência que, de certa forma, me influenciou. Mas o que mais me chamou a atenção foi a necessidade de fazer mais pela população. Porque eu sinto essa necessidade. Sabe quando teu corpo pede água para beber? Quando o teu cérebro diz que você está com sede e tem que tomar um caneco d'água? Do mesmo jeito é o meu espírito. É a minha alma. É quando alguém chega para mim dizendo que está precisando de socorro e eu não posso socorrer. Mas aí eu me pergunto, mas eu faço muita coisa, eu poderia fazer isso, mas como? Acho não, eu tenho certeza que isso é da natureza da gente. Isso está no meu DNA. Mamãe era muito caridosa. Mamãe era daquelas, e quando chegava a época da Semana Santa, ela me chamava com a minha irmã menor e dizia, vá na delegacia e pergunte ao delegado quantos presos tem. E nós íamos lá. Doutor, a mamãe mandou saber quantos presos tem. O delegado ia lá. Naquela época não tinha presídio, era o gabinete do delegado e do outro lado as celas, né? E o delegado ia lá, olhava e, rapaz, tem 10 presos. E aí nós voltávamos e dizíamos, mamãe, o delegado mandou dizer que tem 10 presos. Isso na quarta-feira santa, na sexta-feira, ela fazia um panelão de baião de 2, peixe, queijo, ovo, colocava nas vasilhazinhas e nós íamos deixar aos presidiários. Mamãe era daquela que ela ataiava quem passava na rua para almoçar. Tinha um rapaz que tinha um problema mental, que sofria de problemas mentais na minha cidade, uns 3. E eles já estavam acostumados. Lembra da história de cativar? Eles já estavam acostumados. Eram pior do que relógio. 11 horas bater na calçada lá de casa para poder almoçar. Minha irmã brigava muito, brigava no bom sentido, porque tinha medo de um deles fazer algo com minha mãe. Mamãe, esse pessoal não bate bem da bola e de repente lhe joga um prato, uma colher, mas ela ia com tanto carinho, com tanto amor, deixar ali o pratinho de comida, o copo de suco, era a comida que nós comíamos também. Isso eu fui crescendo e vendo, a maior referência é a minha mãe. E aí eu me sinto muito, eu me sinto angustiado, tá? E quando alguém me pede, tá? E eu não posso ajudar, não é que eu não saiba dizer não. Os olhos são o espelho da alma. Você conhece uma pessoa quando ela está querendo dizer a verdade para você, e conhece a pessoa quando está querendo lhe enganar. Eu sei muito bem quando a pessoa pede e eu sei quando está precisando. Até porque hoje aqui a gente conhece todo mundo, né? Cidade do interior. Então, tem muita coisa que eu poderia fazer mais. Não consigo fazer. E eu sinto que através da política de qualidade, se pode fazer mais, principalmente para aqueles que mais precisam. Ora, se eu posso fazer agora liso, urrando, fedendo, lascado, liso, quebrado, que eu não tenho apoio de ninguém não, nem de prefeitura, nem de governo. A gente tem uma rede de solidariedade humana dentro do atendimento médico em Limoeiro do Norte que poucos têm. E eu posso fazer mais. Porque me dói ver uma mulher, como por exemplo essa semana me apareceu, a família de uma mulher com CA de mama avançado, as 2 mamas já sem jeito, e não tem um colchão d'água para poder aliviar suas dores da noite. Tá entendendo? Isso me fez ir lá em Fortaleza, sabe quanto é o colchão,
e é sempre caro essas coisas, mas com muita dificuldade. Pede a um, pede a outro, a gente vai ajeitando. A cadeira de roda para tomar banho, uma cama de hospital para o doente que está enfermo dentro de casa e que não tem mais como ficar no hospital. Esse tipo de coisa falta para o nosso povo. Bicho, só sabe da importância dessas ferramentas quem precisa. Eu espero que um dia a gente não precise. Mas ninguém vai esperar para ver. A gente tem que fazer a nossa parte. Então isso me levou a acreditar que a política vai me dar condição de fazer mais pelo povo. É isso que eu quero, é fazer mais, simplesmente. Rosário, e eu lembro, né, voltando aqui um pouco o tempo, eu trabalhei junto com você, na época você secretário de Cultura, né? É isso. E eu lembro muito bem eu cheguei a ver várias vezes você atendendo as pessoas, você tinha um escritório, né, que Era. atendia um monte de gente, cara, era filas. As pessoas chegavam justamente com essas demandas, né? Justamente. E assim, as pessoas, acho que veem a oportunidade de alguém que escute elas. Muitas vezes as pessoas sentem a necessidade De ser ouvidas. de ser ouvidas. Uhum. E, cara, isso é bacana. É a pessoa que se dispõe a ouvir. Hoje é muito fácil falar, dizer que é assim, é assado, mas você parar para ouvir a necessidade da pessoa, isso é uma coisa que é bem difícil. E é bacana. Cada um tem sua história, cada um tem suas necessidades. Isso. E você falou algo muito importante, George. Muito feliz a sua colocação. Você ouvir, o simples fato de você ouvir já alivia muita dor. Porque tem muita gente que chega com uma precisão e diz, olha, infelizmente eu não posso, eu fico com o coração partido, a pessoa, Rosário, não tem problema, só em você ter me ouvido já me alivia muito. E o George falou uma coisa interessante, eu tinha um escritório que se transformou num escritório de atendimento às pessoas, mas que não era nada disso. Na realidade, eu aluguei um pontinho para fazer o meu estúdio de gravação, que nunca foi estúdio de gravação. Por quê? Porque Nunca funcionou com o propósito que foi criado. Não, tinha um estúdio de gravação, né, Jorge? Eu tinha minha secretária lá e tal, e tinha a sala onde eu atendia. Mas, acima de tudo, era para fechar contratos para propaganda de rádio, era para fazer aquelas propagandas de carro de som que a gente fazia, tá entendendo? Eu cheguei até a montar o estúdio direitinho com os equipamentos, mas nunca funcionou porque virou um escritório de atendimento. Eu chegava lá e não tinha como gravar, por quê? Porque tinha aquela fila de gente esperando para falar comigo assuntos referentes a essa questão da necessidade, porque eu fazia as campanhas no rádio. A cesta básica, o colchão d'água, o pá de muleta, a cadeira de roda. E aí as pessoas não se contentavam apenas com o rádio. Elas queriam me ver, queriam contar a história e queriam saber se eu podia ajudar. E aí, como o George falou, o estúdio nunca vingou, nunca deu certo, porque se transformou no escritório de ajuda às pessoas, né? Mas seja feita a vontade de Deus. Mas justamente sobre isso, Rosário, você falou muito bem. As pessoas sentem a necessidade de conversar, de ficar frente a frente com a pessoa. E tem muita gente que não entende isso. Rosário, hoje, eu tenho esse entendimento. O político, ele tem que, eu acho que, abrir mais um pouquinho a mente e entender que as pessoas, elas precisam e querem ser ouvidas. E às vezes não é só um áudio ou uma ligação, não. É o olho no olho, né? Tem um ditado popular muito antigo que eu vou falar aqui, mas não me levem a mal. Principalmente quem é político, quem é prefeito, ou quem trabalha com o povo, né? Falar com o dono dos porcos é mais interessante do que você falar com qualquer um. Porque você quer saber, tá entendendo, direitinho da história, quer tomar pé como é que está a situação. Então, assim, nós temos que, quando eu digo nós, eu já me refiro à questão política, de nos aproximar e não nos distanciar. Ultimamente, os políticos estão se distanciando muito da população. Só se aproxima da população em época de eleição. Isso. E é errado, porque política é uma ferramenta para você servir. Ora, se a política é uma ferramenta para você servir os outros precisam da política todo dia, não é só em época de eleição.
é o que mais maltrata a população, essa questão que o George falou bem, de você não ver, você elege o prefeito e de repente some, desaparece, você não encontra, elege fulano, quem manda é Beltrano, você não tem de maneira alguma nenhuma resposta e não é ouvido. Quando não se é ouvido, quando não se é escutado, a pessoa se sente largada, desprezada. Então os políticos têm que mudar um pouco essa regra. Até porque antigamente era assim, viu, George? Não somente em Limoeiro do Norte. Eu sei que nós estamos indo para o mundo inteiro, através do nosso podcast, através do YouTube. Mas você que está me assistindo aqui, que está nos vendo, pode procurar os mais antigos aí da sua cidade. Vocês vão saber que antigamente os prefeitos atendiam debaixo do pé de pau, atendiam numa praça. Aqui nós tínhamos um grande prefeito chamado Careca, né? Inclusive tem a Praça do Careca, foi um grande construtor de grandes obras do passado. E o Careca era aquele cara que a primeira viagem dele de manhã era tomar café no mercado. Porque ele ouvia, né, o pessoal do mercado, o que era que estava precisando, ouvia onde era que estava falhando. E não era um homem letrado, não, estudioso, estudado, não. Tá? Dentro da sua ignorância, ele tinha sabedoria, que hoje muitos não têm. Que é a sabedoria que você falou aí, que é justamente dar ouvidos às pessoas que querem falar. Sentir a dor das pessoas de perto, né? De perto, verdade. Rosário, vamos dar só uma conferida aqui em algumas pessoas que estão acompanhando a gente aqui na nossa live. Vamos lá. Vamos dar um alô aqui pra galera que tem, ó. Temos o Marcos Paulo Maia, Edson Barbosa, Auleide Diniz, a Auleide sempre está nos acompanhando aqui, Maria Sueli também, nossos fiéis ouvintes aqui, sempre acompanhando. A Maria Eliane Barros de Lima, que é a minha sogra, está aqui, ela tá dizendo aqui, ó, sou ouvinte desde que você chegou a Limoeiro. Olha aí, Eliane, obrigado, Eliane, sinal que é uma figura jovem. Abraçar o Marcos Paulo, deixa eu só abraçar o Marcos Paulo, que é uma figura extraordinária, um cara que tem muitas ideias boas e é um representante comercial que viaja a região inteira, inclusive o Rio Grande do Norte, mas é que ele é muito antenado nas questões de rádio e de redes sociais. É um cara que pode muito bem colaborar com vocês posteriormente. Um abraço, Marcos Paulo, obrigado. Show, inclusive o Marcos Paulo deixou uma pergunta aqui, Qual é a pergunta, justamente essa, né? Boa noite, meu amigo Rosário Daniel, aqui é o Marcos Paulo, de Iracema, Ceará. O senhor sendo eleito deputado estadual, o que você vai ajudar com relação a microempresas no Vale do Jaguaribe? Eu posso responder agora ou você quer falar mais de outras pessoas que estão aí, Jorge? Você ia falando, a gente lhe cortou. Não. Isso, podemos seguir. A gente Pronto. já deu um aula para alguns aqui. Se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Eu, primeiro, gostaria de ser bem claro no que diz respeito à questão de candidatura e pré-candidatura, viu, Yarlison? Viu, George? Viu, Thiago? O pessoal aqui do Pod Produção. Ninguém ainda é candidato, todo mundo é pré. Nós temos que colaborar com a Justiça Eleitoral e que jogar as regras do jogo. O pré-candidato, mesmo ele tendo o número indicado pelo partido, que não pode ser dito, né, eu já tenho o meu número, mas não posso dizer qual é. Tá? Mesmo assim, eu ainda sou pré-candidato. Por quê? Porque nesse exato momento a Justiça está analisando os documentos de tudinho. CPF, identidade, tá certo? Título de eleitor, se está tudo ok, se tem algum processo da justiça, se já foi preso, se não foi, se pode ser mesmo candidato ou não. Então a justiça, nesse exato momento, está analisando a documentação de todos os pré-candidatos, estadual e federal, de todos os partidos. Se a documentação estiver ok, aí a justiça ela emite um CNPJ para cada candidato que se torna uma pessoa jurídica, candidatura é uma pessoa jurídica. E a partir desse momento, o candidato já pode se considerar, o pré-candidato já pode se considerar um candidato. Então, nós todos somos pré-candidatos ainda. A qualquer momento, a justiça pode chegar e dizer, olha, você não tem como ser candidato por conta desse documento que falhou e tal. Mas, enfim. Então, o que eu gostaria de dizer ao Marcos Paulo, caso eu seja candidato, porque está tudo correndo para que isso aconteça, tem 80% já garantido a minha candidatura,
e caso eu seja candidato, que eu sou pré e sendo eleito, amigo, essa questão da microempresa, ela tem que sair, tá certo? Do rumo da mesmíssima coisa. Primeiro que tem que se fazer na região do Vale do Jaguaribe é uma radiografia da vocação econômica da região. Qual é a nossa vocação econômica da região? É o sol, que agora está dando energia, né? Energia renovável, e tem muitas empresas aí já, né, nascendo por conta dessa questão. Isso. É a água, porque nós vivemos na cidade das águas. Nosso Limoeiro do Norte é cortado por 3 rios. Rio Jaguaribe, Rio Banabuiú e Rio Quixeré, que é aquele ali da barragem das Pedrinhas. Né? Enfim, nós temos o quê? Água, sol, turismo, né? A agricultura, o agronegócio. Nós temos que fazer um raio-x, tá? Para incentivar a abertura de pequenas empresas dentro dessa área. E não está abrindo boutique em toda esquina da cidade. Se você observar, olhar, pegar seu carro, sua moto ou sua bicicleta e der um giro pelo Limoeiro do Norte e em outras cidades não é diferente, em toda a rua você vê uma loja de confecção. Em toda a rua você vê uma loja de confecção. Boutique da Maria, boutique da Fransquinha, né? Enfim, mas por quê? Porque as pessoas têm necessidade de ganhar seu dinheirinho, têm vontade de abrir seu próprio negócio, mas não tem nenhuma noção. Né? Então tem que haver um estudo, uma radiografia, tá? Da verdadeira vocação econômica de cada cidade. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos agora vivendo na época do camarão. Todo canto que você vai, tem que ter cuidado não você cai no viver de camarão. Fala camarão, me arrupei todinho. Mas não é? Já tomei uns prejuízos com camarão já. Rapaz, diz que camarão, se o cabo acertar de primeira, dá bom, mas se errar, quebra de apartar. É um alvo bem pequenininho. Se você acertar no meio, dá certo. Se você acertar de fora, a lasqueira é grande. Mas você tentou, né? Você tentou. Isso. Agora você sabe por que é que não deu certo? É porque tem-se viveiros de camarão mais do que o suficiente, mais do que o necessário, mas não se tem aqui um espaço de beneficiamento de camarão. De fato. Você não encontra aqui, tá? Uma loja, um supermercado, um espaço reservado para os produtos derivados do camarão. Se você quiser 1 quilo de camarão, meio quilo de camarão, você tem que procurar. Rapaz, onde é que tem viver de camarão? Onde é que tem uma despesca hoje? Você não encontra, você encontra frigorífico. Tem carne de gado, carne de porco, né? Tem a galinha de granja. Mas você não encontra um camarão beneficiado, que é para você justamente poder comprar, levar para sua casa, fazer um almoço, jantar. Tantos restaurantes que nós temos, não é verdade? Isso aqui é só um exemplo dos grandes potenciais que a região tem e que não é trabalhado, não é explorado. E as pessoas ficam abrindo boutique aqui, boutique acolá. Quando não é uma boutique, é um barzinho na esquina. Né? Espetinho. É um espetinho. Tá cheio de espeto nas ruas da cidade de Limoeiro do Norte e também nas outras cidades. Mas não é o povo que é ruim e que não está sabendo fazer. É a necessidade de ganhar seu dinheirinho, é o desemprego que é grande, tá? É a vontade de trabalhar que o nosso povo tem, mas não tem um direcionamento. E essa é a minha resposta para você, Marcos Paulo, e para tantos outros que abriram sua pequena empresa, que tiveram que fechar, que não tiveram nem condição de fechar, porque hoje em dia, às vezes, para fechar dá mais trabalho do que para abrir. Tá? A minha intenção seria essa, tá? É fazer um trabalho junto às CDLs, Câmara de Dirigentes Lojistas de cada cidade do Vale do Jaguaribe, do SEBRAE, de outras organizações não governamentais, junto com a população, aquele pequeno
produtor, empreendedor, aquele que tenha vontade de montar seu próprio negócio. Vem cá, você mora onde? Vamos ver aqui qual é a vocação econômica, o que daria certo para você botar no seu quintal, no seu terreiro, na sua sala, para você ganhar dinheiro. Porque não adianta você pegar um dinheirinho, faz um empréstimo às vezes, investe, tá certo? Numa lojinha de bijuteria, numa boutique do barzinho, e com pouco tempo você vai fechar, vai ter que pagar o dinheiro que pedir emprestado e ainda vai ficar quebrado. Igual o Alisson com o camarão dele. Foi desse jeito aí, quase. Mas é isso, assim, a gente vê que muitas vezes as pessoas iniciam seus negócios, seus pequenos negócios, um espetinho, uma loja de roupas ou algo assim, muitas vezes pela necessidade. Muitas dessas pessoas às vezes nem pensavam em empreender. Vontade de trabalhar. Vontade de trabalhar, Meu de ter amigo, uma fonte de renda que ela possa pagar as contas e comer. meu amigo, Começa nisso aí. olha ali a entrada de Limoeiro do Norte. Vamos dar um exemplo, nós que estamos aqui em Limoeiro do Norte, mas isso pode estar acontecendo em outras cidades do Vale do Jaguaribe. Eu sei que tem muita cidade aí crescendo, sendo de certa forma modificada na sua estrutura, cidades muito bonitas, mas olha a entrada de Limoeiro do Norte ali na BR-116. Aqueles prédios lá caindo aos pedaços, né? Cara, aquilo ali daria um excelente restaurante com um centro de artesanato. Limoeiro do Norte está cheio de artesãos e artesãs, pessoas que fazem trabalhos magníficos e não têm onde expor. Não tem um apoio que deveria ter. Já pensou um centro de artesanato acolá? E aí entra a articulação da prefeitura municipal ou de qualquer outra autoridade que seja, a primeira que a gente lembra da prefeitura, mas aí entraria a articulação das autoridades para falar com os donos de empresas de ônibus, olha, tem que parar com lá, o pessoal descer, lanchar, e aí nós tínhamos que aproveitar uma das nossas características, que é o limão. Onde é aqui que em Limoeiro do Norte você encontra uma limonada para tomar? Na terra do limão. Onde é que você encontra um bolo de limão? Onde é que você encontra um mousse de limão? Você encontra de maracujá, mas não encontra de limão. Aqui acolá numa panificadora você encontra um bolo melado de limão. Mas enfim, e o que é que nós estamos fazendo com o nosso título? Né? Limoeiro do Norte, a terra do limão. Você não tem um espaço para explorar a nossa potencialidade. Porque o mais difícil nós temos, que é a vontade do povo trabalhar. O nosso povo tem vontade de trabalhar, é entusiasmado. Agora está faltando a gente trabalhar com o que a gente tem. Fazer o diferencial. Eu até já temos falado sobre isso algumas vezes. O que eu vejo realmente é a falta muitas vezes do interesse, né, e da vontade. Inclusive até eu lancei essa pergunta e a nossa amiga Mazé, né, que ela foi no nosso podcast anterior, ela realmente deixou a pergunta no ar porque é difícil, né? Nós temos em nossa região temos políticos de muitos anos consolidados de mandatos, vários mandatos, mas a gente vê realmente uma retração em questão à força política, né? Porque no nosso, uma das ressaltadas é que no nosso período agora, o nosso Vale do Jaguaribe não tem representatividade nem no Congresso Nacional, nem na Câmara Estadual. Não tem. Nem na Câmara dos Deputados Estadual. Quer dizer, tem outras regiões com menos habitantes, com menos representatividade em termos de pessoas, mas com 3, 4 deputados estaduais lá na Câmara dos Deputados. E é muito importante para uma região, para uma cidade, um deputado estadual, um deputado federal, porque eles estão mais próximos lá da ponta do iceberg, né? Lá do governo federal, governo do estado. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Por isso que é importante as pré-candidaturas que estão aí. Todas elas são muito importantes, devem ser analisadas, ninguém pode subestimar ninguém, nem desprezar ninguém. Todos têm suas qualidades. Como eu não gosto de chamar de defeito, eu gosto de chamar de característica. Todos têm suas características.
Às vezes não é o que a gente gosta, não é o que a gente quer, não é o que a gente quer aparentar você, mas todos nós temos nossas características, todos nós temos nossas qualidades. Então, as pré-candidaturas dos meus colegas que estão querendo ser candidato a deputado estadual, que estão aí, devem ser muito bem analisadas pela população de Limoeiro do Norte. Agora, veja bem, vocês, eu tenho a seguinte visão. Não adianta você ter só o deputado, não. E o deputado não ter uma conexão com a região. Exatamente. Porque você, às vezes, corre o risco de eleger um deputado ou uma deputada. Ah, vou votar no rapaz ou na moça porque é filho de fulano, porque é filha de Beltrano, porque eu gosto, porque eu quero bem. Mas aí você, de repente, votar numa pessoa que não tem a disponibilidade de ficar 24 horas a serviço da região, você corre o risco de dar um tiro no pé. A questão não é só ser deputado. A questão é você estar à disposição da região. Porque era o que nós estávamos falando há pouco tempo da política dos prefeitos. Aqui de locais, das cidades da região, some, desaparece, depois de eleito ninguém vê. Não adianta fazer isso, não vamos fazer isso não. Votar em um nome, tá? Só porque conhece, ou porque alguém está pedindo, e depois vamos supor se esse nome que você votou foi eleito e você nunca mais vê. Você vê o seu candidato a deputado estadual na rua? Quando? Todo dia ou só agora? Em época de eleição. Você tem o telefone dele, ele liga para. Quando você liga, ele atende. É só agora? Ou só em época de. Todo dia? Ou só em época de eleição? É aí onde está a grande questão. A conexão tem que haver. Porque não adianta você eleger um deputado e ele sumir, desaparecer, só aparecer aqui em época de eleição. Verdade. E às vezes um despertar que as pessoas têm que você, se você observar, pode perguntar, eu acho que a maioria das pessoas que a gente conhece pergunta quem foi que votou para deputado federal e estadual na última eleição, Não que sabe, não sabe nem esquece. quem votou. Às vezes o máximo que se lembra é quem se votou para governador e presidente. Verdade. Mas o resto, senador, deputado, ninguém lembra. Então, assim, Às vezes não dá a devida importância que tem. Verdade, cargo, verdade. Né? Eu acho que muito é disso, por isso que nós não estamos tendo nenhuma representatividade no. Eu estou dizendo isso porque eu já sofri na pele. Eu já votei em deputados estadual e federal que no momento de maior precisão não era para mim, não. Era para pessoas de Limoeira, para pessoas do Alto Santo, era para pessoas de Tabuleiro, de Quixeré, de Russas, de Morada Nova. Muitas vezes eu sofri isso na pele. Votei em deputados que na hora da maior precisão, oxente, cadê? Ligava e não era ele que atendia, era um tal de Toim. Telefone nunca dava certo do deputado. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu não vou votar mais em ninguém de fora, não. Eu vou ser pré-candidato, se a justiça liberar, me der essa oportunidade, eu vou ser candidato a deputado estadual e vou me colocar à disposição. Eu já vivo em Limoeiro do Norte, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, dia santo. Meus familiares, às vezes, têm raiva. Rapaz, você nunca vem aqui. Eu vou lá raramente, apesar de eu estar sempre em contato com meus sobrinhos, com as minhas irmãs, com os meus irmãos. Mas eles cobram mais a minha presença. Mas eu gosto da região do Vale do Jaguaribe. E chega o final de semana, aparece ali o aniversário, o casamento, o batizado, né? Uma galinha... Tá entendendo? E você não pode perder essas oportunidades. E eu vou ficando por aqui. Então, a população tem que estar atento com essa questão da conexão. O deputado que você vai votar, gente boa, tranquilo, pessoa maravilhosa, mas está disponível, vai ficar disponível para atender você no momento que você mais precisar, é onde está a grande questão. Porque eu sei que muitos dizem, isso é clientelismo. O vereador, o deputado, não pode estar atendendo favores de A, de B ou de C, não. Tem que trabalhar as políticas públicas, né? Tem que trabalhar as políticas públicas, mas tem que dar valor ao ser humano. Até porque foi o ser humano que o colocou lá. Exatamente. Eu sou altamente de desacordo com aquele deputado que só aparece em época de eleição, tá sabendo? E vem para lançar projeto A, projeto B e vai embora. E não dá uma atenção a uma família específica,
a uma pessoa que está passando por necessidade. Claro que você também não vai poder ser a Madre Teresa de Calcutá, você não vai poder ser a irmã Dulce, andando de casa em casa, distribuindo presente, esmola e simpatia. Mas você tem que, quando alguém lhe procurar, no mínimo, dar atenção para que a pessoa possa ser escutada. Exatamente. E verdade seja dita, né? Eu já falei isso há pouco tempo. Nós temos nomes conhecidíssimos na região que em toda eleição para deputados, né, esses cargos, né, públicos, deputados federais, estaduais, digamos os mais próximos, aí vem senador e o que mais? Senador, Deputado estadual, federal, senador, governador. A gente vai votar esse ano. E presidente. presidente. Isso. Enfim, São né? 5 Então, cargos. esses, vamos colocar aqui os mais próximos, deputado estadual e federal. A gente vê nomes aqui da região próximos, Principalmente mas estadual, que né? só aparece nessa época. Pois é. Só aparece nessa época. Não sei o que esse povo tá fazendo por aí. Só Mas- aparece nessa época. Mas é um momento de reflexão. A gente brinca assim, mas a gente brinca, ri para não chorar. Porque eu tô aqui direto, graças a Deus. Deus tem me dado essa oportunidade de ajudar as pessoas. Não existe coisa melhor do mundo que você ser útil. Quando você é inútil, tá certo? Para as outras pessoas, você acaba se tornando inútil para você próprio. Nós estamos aqui para servir, cara. Jesus veio para servir, né? É o maior exemplo que a gente tem. Então veja no seu porquê. Esse é o momento de refletir. Esse é o grande momento, antes de votar, de se perguntar: cadê fulano? Cadê Beltrano? Onde era que estava? Né? Nesses anos todos sem eleição e que agora aparece com essa benfeitoria. Né? Então é por Isso. aí que a gente deve refletir. Uma coisa, Osário, que assim, quais são as suas principais pautas nesse mês? Assim, você considera que são os assuntos que você pretende abordar mais dentro sendo eleito, no caso, para o Congresso, sendo eleito como deputado estadual? Qual seria, Cara, assim, eu pretendo levar a ideia da região metropolitana do Vale do Jaguaribe, porque com a região metropolitana, eu sei que existem vários fatores que levam a região a ser considerada região metropolitana. Não é só assim querer, tá? Mas alguém tem que começar a trabalhar isso, tá? A região metropolitana, eu vou dar exemplo. Por exemplo, Cariri, Juazeiro, Crato, Barbalha. Quem conhece acolá é uma maravilha aquela região, né? As 3 cidades são interligadas por avenidas grandes, de mão dupla e muito bem iluminado. Conhece lá, Tiago? Conhece não? Conhece? Cariri, Juazeiro, Crato e Barbalha. É uma região que não falta nada, desde o hospital, a shopping center, enfim, tem tudo lá. Você mora no Cariri hoje, vai a Fortaleza uma vez perdida na vida, quando há uma grande necessidade. Sobral. Sobral não cresceu porque era a terra dos Ferreira Gomes, muito pelo contrário. Mas são projetos dessa natureza que preparam a região para receber recursos, dinheiro, inclusive de bancos internacionais. Esse hospital que agora foi levantado aqui na região do Vale do Jaguaribe é um dinheiro internacional, de um banco internacional que o governo do estado pediu emprestado. E quando o governo do estado pede emprestado um dinheiro a um banco estrangeiro, é preciso que o Congresso Nacional aprove esse empréstimo. Tem todo um processo burocrático. Por isso que um diz, fui eu que construí, fui eu que consegui. É porque não pode ser só uma pessoa só fazer. Isso é uma obra a 4 mãos. Governo do estado, governo federal, Congresso Nacional, tá? E a própria população. Eu fui às ruas andar com o povo na frente da população pedindo esse hospital para cá, né? Quando eu estava como secretário de governo. Então, assim, eu faço parte dessa história. Porém, nós precisamos de mais. Não é só o hospital, tá? O hospital é apenas o começo. Nós precisamos de uma faculdade de medicina. Uma faculdade de medicina para cá é o marco para transformar toda aquela região ali das Danças, do Espinho, numa outra parte, numa outra cidade de Limoeiro do Norte. Nós precisamos de uma faculdade de veterinária, porque uma das grandes problemáticas das cidades do Vale do Jaguaribe, olha, eu não estou falando de Limoeiro,
Porque se eu for candidato, eu sou pré-candidato, estou nessa condição, mas se eu for candidato, eu vou ser um candidato para a região. Eu não posso focar os problemas de Limoeiro do Norte, eu tenho que pensar o Vale do Jaguaribe como um todo. A grande problemática, uma das grandes problemáticas que nós temos é a questão da população canina e felina, gatos e cães doentes, mutilados. Nós temos um cemitério a céu aberto ali depois da barragem das Pedrinhas, entra prefeito, sai prefeito, governo sai, governo entra e ninguém olha para aquilo acolá. A gente não pode pensar em saúde pública de qualidade se a gente não pensa no meio ambiente, ou seja, no ambiente que nós estamos no meio. E aí você não pode pensar em saúde quando você está no meio de um ambiente e aquele seu meio ambiente está lhe mostrando cachorros e gatos mutilados, doentes. Nós temos que começar uma campanha imediatamente de castração desses animais. Nós temos que ter um pet móvel, que é aquele ônibus ou micro-ônibus com veterinário dentro para atender a população de graça. E aí dando emprego para o veterinário que se formou, que está assim, de jovens veterinários na cidade, que não tem onde trabalhar, porque não tem oportunidade. Nós não temos um hospital veterinário público, nenhuma clínica sequer. São projetos que fazem toda a diferença. E em várias áreas que eu pretendo levar os meus projetos para a população analisar, tá? E vou, claro, batalhar principalmente pela região metropolitana do Vale do Jaguaribe, porque quando a região é metropolitana, você tem mais condição de receber recursos nacionais e estrangeiros, muito dinheiro, para construir, colocar em prática grandes projetos. Como, por exemplo, nós não tem aí o hospital, não foi dinheiro estrangeiro. Você acha, meu irmão, que a gente tem que estar passando por aquele momento daquela passagem molhada entre Limoeiro e Tabuleiro? Ali já era para ter uma ponte, rapaz. Pelo amor de Deus. Flores aqui tem uma ponte. Não é desmerecendo Flores. Muito pelo contrário. Mas é dizendo que se Flores pode ter, por que aqui Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte não pode também? E até porque essa passagem molhada ali... Russas, né? Passa ter... por Flores e chegando Russas. Isso. E por que nós não temos, cara? Diga-se de passagem, uma senhora ponte, viu? Ali com um investimento em infraestrutura, né? De grande porte, né? Pronto, então são projetos dessa natureza que você consegue com mais facilidade se você for região metropolitana, como uma grande avenida interligando também Limoeiro, Tabuleiro, iluminada. Não só a ponte ali, mas uma grande avenida. Por que não se duplicou ainda, rapaz, aquela pista que vem lá da entrada de Limoeiro, da BR-116, cortando ali a Cidade Alta? É um perigo aquilo lá. Quantas pessoas já morreram ali acidentadas, atropeladas? E os que não morreram ficaram mutilados. Ficaram mutilados. A transformar a região do Vale do Jaguaribe numa região metropolitana é dar uma oportunidade para que a região receba recursos e que possa crescer bem mais. Mas isso é só o começo. Você começar essa discussão é só iniciar um processo duradouro, que demora, mas que vai dar certo, que pode dar certo. Até lá, nós temos essas pequenas questões que eu acabei de falar, que são importantes para o bom andamento da sociedade. O cuidado com o meio ambiente, o cuidado com os animais de rua, tá? A questão do emprego, mapeando, né, mapeando a vocação econômica do Vale do Jaguaribe, o turismo, porque o pessoal fala, não tem uma fábrica em Limoeiro. Realmente não tem, mas nós temos uma indústria parada, que é a indústria do turismo. Nós temos o agronegócio da Chapada do Apodi. A nossa Chapada é linda, é rica, é conhecida no mundo inteiro, mas não tem ali um hotel fazenda. Igualmente tem ali na Morada Nova, o Sossego, você não tem na Chapada do Apodi. Não tem um mirante. Você não tem um mirante ali na subida da Cabeça Preta, rapaz. Um dia desses nós fomos até gravar lá, não foi, George? Um vídeo. Quem conhece Limoeiro, a região, vai subir ali a Cabeça Preta, a coisa mais linda do mundo, de noite ou de dia. Ao invés do mirante tem um lixão. Horrível.
Né, cara? A nossa própria barragem das Pedrinhas, que poderia ter uma pousada, Exatamente. poderia ser ali a nossa barragem das Pedrinhas que poderia ser melhor valorizada. Cara, é tanta coisa para fazer. O sentimento que me dá é que nós paramos no tempo em Limoeiro do Norte, por conta dessas brigas bestas políticas. Ai, quem ganha fulano, quem ganha Beltrano, que ainda tem, infelizmente, faz parte do jogo. Mas é bom que você tenha uma mente mais avançada. De que se você não partir para frente, você acaba ficando para trás. As outras cidades do Vale do Jaguaribe estão bem mais adiantadas que Limoeiro do Norte. E não estou culpando o prefeito, nem o que passou, nem o que está aí, nem o que vai entrar. Todo prefeito faz o que sabe fazer ou faz o que sabe fazer, o que pode ser feito. Cada prefeito faz a sua parte. Mas, enfim, até mesmo porque eles não entraram na prefeitura quebrando a porta e a janela, não. Foi o povo que botou. Isso. Então, assim, mas nós já estamos na época de mudar as peças do jogo. Os políticos de Limoeiro do Norte são os mesmos de muitos anos atrás. Rosário, você... Mas você, Morada Nova, hoje o Vanderlei é o prefeito. Ele tirou lá aquela... Quebrou ali um sistema antigo, né? sistema antigo Era dos o- Corujas e dos Caboré. Corujas e Caborés. Alto Santo, Adel Maquino fez a mesma coisa, tá? Com os Jacu e os Andorinha. Era uma briga que existia. O Russas, você vê aí, depois do Weber, 3 vezes prefeito, vê um rapaz, o Sávio, né, genro do meu amigo Leléu, fazendo uma administração maravilhosa. Que Xeré tirou ali o Pitiúba, Luzimar, botou o Bessa, e o Bessa, inteligentemente, colocou um outro rapaz, não quis mais ficar à frente. Não, vou botar aqui outro rapaz, apesar de ser do mesmo grupo, mas muda. Hildson em Tabuleiro do Norte, o cara é jovem. Eu não estou dizendo aqui que esses prefeitos são bons ou são ruins. Quem sabe são vocês que estão morando aí. Né? Eu não moro, só quem sabe quem convive. Mas mudou, né, o ciclo político e isso traz para uma prefeitura novas ideias, uma mentalidade jovem do que vai vir. E se nós não fizermos a mesma coisa no âmbito da candidatura a estadual, a federal, nós vamos continuar nessa mesmice, porque nós não temos voz. Era o que você estava falando há pouco tempo. Nós não temos voz, porque boa parte das regiões do Ceará tem deputados estadual e federal votados pelo povo, e o Vale do Jaguaribe não tem. Não tem voz. E de voz eu entendo. De fato. Mas uma coisa que eu realmente também gostaria de saber. Rosário, Daniel, se nesse cenário político, você se considera de que meio? Hoje se fala muito direita, esquerda, centro. Você se considera de qual lado político? Eu Né? me considero do meio do povo. Rapaz, eu sou moderador. Eu sempre fui, não sabe? O que Eu sempre significa fui. moderador? Moderador é aquela pessoa que não é extremo nem do lado nem de outro, mas que sabe que também no centro a gente pode encontrar coisas não muito agradáveis. Tá? Eu acho que essa moderação que todos nós temos que ter na nossa vida pessoal, ela deve ser transportada para a vida política também. Eu jamais vou pedir ao meu eleitor, ao meu amigo, à minha amiga, insistir, pedir, opinar, para ele votar em A, em B ou C. Eu estou dizendo aqui das minhas propostas, e se o meu amigo, minha amiga, achar conveniente me dar uma oportunidade, se eu for candidato, ótimo, vou agradecer muito. Mas se alguém ouvir dizer, rapaz, esse cara não tá com nada, só fala merda, não tem problema. Não tem problema, porque cada um tem sua opinião, cada cabeça um guia. E aí onde está o grande segredo da boa convivência, é você respeitar as diferenças. Não somente das pessoas, mas das opiniões, contanto que a sua opinião não me atrapalhe, contanto que o seu jeito de viver não atrapalhe o meu jeito de viver. Então eu sou moderador. Eu sou aquela pessoa que vejo qualidade no governo que aí está.
E sou também aquele moderador que vejo que o governo passado fez também alguma coisa, mas que tem algumas explicações para dar para a população. Eu sou o moderador que vejo que o centro nem sempre é centro, fica pendendo igual a bambu para lá e para cá, sem se quebrar. Então, eu prefiro ser moderador, que vejo as características positivas e negativas de todos os lados políticos, da esquerda, da direita e do centro. Se não tinha, tá nascendo agora o moderador. Eu já tinha ouvido falar sobre Já tinha ouvido falar? Pois é. Mas de fato, assim, eu acredito que muitas dessas vezes, de todos os lados políticos, eu acho que mesmo a quem se considera mais à direita, mais à esquerda, a visão de moderação é importante, porque ela, não, assim, não é que eu sou um político de direita que eu vou ignorar completamente quem é de esquerda. Não é porque eu sou um político de esquerda que eu devo ignorar completamente o político que é de direita. Não é que eu sou de direita ou esquerda que eu vou ignorar o centro. Porque eu acredito que, assim, da mesma forma que eu tenho minha própria posição e eu acredito que ela é a certa, tem pessoas que pensam diferente de mim e às vezes nem tudo que atende a minha necessidade vai atender a necessidade do outro. Eu acho que a importância de haver esse discernimento político, a importância de haver o diálogo, como você mencionou, de ambos os lados. Eu acredito que para resolver os problemas é preciso todo mundo ceder um pouquinho, né? E que as pessoas tenham consciência que sistemas de governo, eles existem para ser instalados e desinstalados. E quem instala e desinstala, tá, é justamente o interruptor do voto. Existem pessoas altamente revoltadas porque a direita está no poder, ou existem pessoas revoltadas porque a esquerda quer voltar. São sistemas de governo, isso existe no mundo inteiro. Todo e qualquer país que está à busca da evolução, ele tem que passar por experimentos políticos. O Brasil experimentou a esquerda, está experimentando a direita, e vamos ver o que é que o povo vai decidir. Veja só você que nós somos um país jovem ainda. O Brasil, se você for comparar com outras nações do mundo, é um menino, como eu costumo dizer, né? Pouco tempo de descobrimento. Então nós estamos ainda engateando no processo político, democrático, e temos todo o direito de errar. Claro, todo erro acaba em complicações. É igual a criança quando está engateando, e ela cai, depois se sustenta de novo na parede. É igual andar de bicicleta, a gente se rela quando cai. Então, assim, o Brasil é um país jovem, um país muito rico de povo empobrecido, mas o que mais maltrata a população brasileira é um empobrecimento intelectual, que não compreende esses viés. E eu espero sinceramente que a educação seja a base de qualquer governo, de qualquer sistema, para que o nosso povo evolua intelectualmente e possa ver o que é melhor para si. Muito bem. Bom, nós estamos caminhando aqui já para encerrar o nosso podcast. Já estamos aqui há mais de quase 1h30 já de podcast. Já? O papo tá muito bom. E eu senti o cheiro da sopa. Eita! Será que é no vizinho? Mas não é aqui. Então a gente está chegando aqui ao nosso final. Então a gente gostaria que você desse suas palavras finais de consideração para os nossos ouvintes. Bom, eu quero primeiro repetir o que eu falei no início. Eu me sinto lisonjeado, muito grato, tá, pela gentileza de vocês me convidarem. Eu não esperava por esse convite. Repito, o George tinha me dito da ideia de vocês, do podcast, do Pod Produção, já tinha ouvido falar, já tinha dado uma espiada e tudo, mas aí quando me bateu o convite para vir, eu disse, olha aí, coisa legal. Eu fiquei muito, muito feliz, muito lisonjeado. O George me convidou, eu mandei um áudio para ele, falei, George, rapaz, meu coração tá pinotando dentro do peito de alegria. E dizer que vai dar certo, já deu certo, tá? Cumprimentar vocês pela ideia, pela atitude. Vocês estão fazendo o que muitos dos limoeirenses e dos amigos do Vale do Jaguaribe querem fazer. Muita gente quer ter o seu próprio negócio, quer ter uma
uma atitude, quer avançar, mas não encontra meios, né? Porque não estão visualizando o todo. É aí onde nós temos que entrar, as autoridades, as instituições não governamentais, é saber onde é que tem vocação econômica, para quê, em qual região, em qual cidade, para poder dar essa oportunidade a quem quer fazer o diferente. Vocês estão fazendo o diferencial, cara. É por aí. Tá? Eu fico feliz, fico à disposição sempre, tá? Me considero já um vitorioso, porque na última candidatura que nós tivemos para prefeito, eu tirei quase 4.000 votos, só com a permissão de Deus, a proteção da Virgem Maria, que eu sou devoto, e a ajuda de poucos e bons amigos e amigas, eu tirei quase 4.000 votos em Limoeiro do Norte. Não é nada não, eu até pensei, quase 4.000 votos, 3.500 e pouco. Depois eu fui dar uma olhada no TRE, tem lá que o Rosélio Daniel, no meu de 8 candidaturas, eu tirei o 3º lugar. Então eu ganhei do PT, eu ganhei do PL, eu ganhei do MDB, tá? Que tiraram bem menos votos do que eu quase ficar em 2º lugar. Sozinho eu disse, se eu pude isso, eu posso bem mais. E o site do TRE está dizendo lá, Rosélio Daniel tirou mais de 10% dos votos válidos. 10%, esse 10% merece respeito. Sim. Né? E merece, de certa forma, minha consideração. E o que é que eu estaria fazendo com esses 10% que confiou em mim se eu desse as costas e não participasse desse processo eleitoral? Então eu estaria caçoando dessas pessoas. Conhece essa palavra? Mamãe usava muito. Está caçoando o caso. Eu estaria caçoando desse povo. Então, assim, obrigado, George. Obrigado, Yarlisson. Tiago, alegria lhe ver. E dizer que esse é o meu jeito de ser, no rádio, aqui, na rua, em qualquer lugar. Gosto de brincar, gosto de... Perco a amizade, mas não perco a piada. Porque está na minha natureza. Eu acho que isso é o que faz a gente viver melhor, porque o corpo da gente envelhece sem a nossa autorização, mas o espírito não. A nossa alma ela pode ficar sempre leve se o espírito for sempre jovial, brincalhão, claro, com responsabilidade. Então, minha cidade, Limoeiro do Norte, outras cidades do Vale do Jaguaribe, vocês que estão acompanhando esse podcast maravilhoso, Podprodução, continue acompanhando, os meninos são bons, parabenizar mais uma vez e agradecer. E dizer que nunca vocês desistam de Deus, porque Deus nunca desiste de ninguém. Um dia me perguntaram para mim, o que é Deus para você? Aí eu disse, Deus é a nascente de tudo. É a fonte de toda a energia que há no mundo. Para você ter uma ideia, se o universo é grande demais, imenso, o universo está dentro de Deus, não é Deus que está dentro do universo. Então, Deus é tudo. Quando a gente mais precisa, ele chega, às vezes não do jeito que a gente quer, mas sempre chega para nos ensinar e a gente acaba depois agradecendo. Então, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui com os meus amigos e estar falando para esse povo bom. Rosálio, muito obrigado, viu? Um prazer imenso estar aqui com você. Desejamos a você e sorte, sucesso. Você, como você diz, você já é um vitorioso, né? E que você consiga, através do seu esforço, né? Como você até hoje tem se esforçado na sua vida pessoal, profissional, né? Se esforçado para ser essa pessoa de caráter, essa pessoa que transparente, né? Que deixa as pessoas entenderem as suas boas intenções de ajudar, de servir ao próximo. Então, Obrigado, isso amigo. é muito bom. E eu desejo a você, desejamos, né, muito sucesso. Obrigado. E que esse processo possa correr da melhor maneira e que possa tudo dar certo. Amém, já deu. Já deu o resultado que vier para me encerrar para o resultado positivo. Muito bem. Viu? E vamos encerrar, não sei se eu vou fazer eu chorar. Pessoal, nós estamos aqui chegando ao final do nosso podcast. Lembrando que toda segunda-feira nós estamos aqui trazendo um convidado para esse papo bacana, descontraído aqui para vocês. Então, acompanha a gente lá, não se esquece, se inscreve aqui no canal
e acompanha a gente. E a gente tá chegando aqui mais no final de um pó de produção, né? Um papo, Um papo descontraído. que você vai gostar. Show. E até a próxima, pessoal. Valeu!